Com relação à faixa etária, eu acredito que com o acesso à informação, as pessoas cada vez mais, aquelas que tinham dúvida, elas começam a observar aquilo e perceber que pode ser que eu esteja me encaixando nesse quadro, né? Existe algum estudo mostrando que hoje em dia, cada vez os jovens estão se reconhecendo como trans ou não? Não sei te falar se existe um estudo sobre idade, mas isso é Uhum, um fenômeno que a gente observa no próprio consultório, nos ambulatórios. E as pessoas uhum, que nos procuravam antes eram mais velhas, até porque só mais velhas elas conseguiam ter possibilidade, acesso, grana, enfim. Ou porque apresentavam já alguma comorbidade ou complicação que acabava sendo a ponte para a entrada no serviço de saúde. E hoje em dia a gente já tem ambulatórios de adolescentes. A adolescência é um capítulo à parte, porque na adolescência a identidade de gênero ela pode mudar e ser fluida, porque isso é uma característica da própria adolescência mesmo. E assim, eu sei que falar isso pode gerar gatilhos em pessoas, não é uma questão de cultura ou de influência de mídia, isso faz parte da adolescência. Tanto que durante a adolescência a gente não pode fazer nenhum tratamento que seja muito drástico. A gente consegue fazer um bloqueio de puberdade até os 16 anos, a hormonização só depois dos 16 e cirurgia só depois dos 18, justamente porque precisa de um acompanhamento em conjunto, né, do psiquiatra, psicólogo, endócrino pediatra, enfim, uhum. de toda uma equipe para realmente essa identidade se consolide. E esse amadurecimento do sistema nervoso central, isso é já conhecido. Uhum. É que quando se fala em gênero é um tabu na sociedade e ainda esbarra em muito preconceito. Então as pessoas acabam achando que tem a ver com influências externas. Uhum. Mas não, isso pode fazer parte da adolescência e muitas vezes, nem a gente, não sei se vocês já chegaram a ver, aparecem muitas notícias na mídia com, né, um título bem sensacionalista falando de destransição. E essas notícias elas acabam bombando mais do que as notícias que falam de acolhimento, infelizmente. Existem casos em que a pessoa se arrepende e volta, talvez por ser uma pessoa não binária e ela experimentou uma fase binária, talvez porque era uma questão mesmo da adolescência, do seu amadurecimento como ser humano, por vários motivos. Mas isso também não significa que a gente está falhando enquanto sistema de saúde, né? Muito pelo contrário, a gente está dando oportunidade para a pessoa se conhecer e se aprofundar. Então, justamente por isso, essa mesma portaria que implementou o serviço de atenção multiprofissional, né, a pessoa trans, ela também colocou a importância de aguardar a idade certa na adolescência. O que é uma questão para pessoas trans que apresentam muita disforia, principalmente se essa pessoa, por exemplo, começa a menstruar ou começa a surgir pelos, né? Mas que, pensando na segurança do adolescente, faz um pouco de sentido.